Olá amigos, companheiros da internet e destas coisas do desenvolvimento para a web. Eu ontem, quando lancei aqui, ontem não, na quarta-feira, quando lancei aqui um vídeo no meu canal sobre os comentários aos vossos comentários, surgiu aqui o Hot, um utilizador que entretanto depois foi aqui, teve vários gostos ou vários likes, como vocês gostam de chamar, num comentário que eu vou aproveitar aqui para construir em vídeo e que é basicamente o seguinte. Ele diz: Mestre João, eu não sou mestre de nada, ok? Aproveitando a oportunidade que o senhor está fazendo este vídeo neste formato, gostaria de saber se seria possível fazer um vídeo mostrando o método de estudo que o senhor usa para estudar novas linguagens ou frameworks, pois acho impressionante o domínio que demonstra em determinadas linguagens. Bom, eu vou aproveitar aqui, desde já agradecer os vossos comentários, como é óbvio, sempre todo o vosso suporte aqui, deixem já aquele like, que é para dar aqui aquela força. Eu vou fazer-vos um convite, que é um convite que não se vai esgotar neste vídeo. Eu vou trazer aqui 2, 3, eventualmente 4 vídeos, em sequência, para definitivamente vocês ficarem a perceber do meu lado, neste caso, qual foi a minha experiência, de que forma é que foi o meu percurso para chegar ao ponto onde eu estou. E atenção a um aspecto que é fundamental. Em que ponto é que eu estou? Eu sou um mero programador. Não sou um especialista em nada de especial. Aliás, nós vivemos um mundo paradoxal, porque hoje em dia o mundo é cheio de especialistas de mil e uma coisas. E na realidade existem, de facto, muito poucas pessoas que são verdadeiramente especialistas em alguma área. Vês com muita facilidade toda a gente a dar a sua opinião e a criar artigos, muitos deles hoje em dia se calhar feitos com a ajuda da inteligência artificial e tudo o resto, e são especialistas de um dia para o outro. Não, eu muito longe disso, eu não sou nenhum especialista e eu vou começar por te dizer qual é a minha presença neste mundo da programação. Eu sou um apaixonado pela programação. E da mesma forma que eu sou um apaixonado pela programação, outras pessoas que são apaixonadas por outras áreas que não têm nada a ver com tecnologias, há pessoas que são apaixonadas por cozinha, há pessoas que são apaixonadas por construir miniaturas, enfim, essas pessoas acabam ao longo da vida, e a minha vida já não é uma vida curta, eu tenho 51 anos de idade, elas vão alimentando essa sua paixão e, como é óbvio, tudo se torna bastante mais fácil. Então, eu queria desde já deixar aqui bem vincada esta nota de que eu não sou ninguém de especial de corrida, como eu costumo dizer, eu não sou nenhum gênio, não sou ninguém com dotes especiais, não sou sobredotado, nada disso, muito longe disso. Eu sou uma pessoa normalíssima com todas as virtudes e defeitos que qualquer pessoa tem, mas sou um apaixonado por esta área. Ora, essa paixão, como é óbvio, acaba por se transformar numa forma de eu me dedicar a estudar, porque gosto desta área, eu gosto de estudar esta área. Então, não há aqui um segredo extraordinário sobre isto. Eu quero-vos passar aqui numa resenha histórica muito breve, eu vou ver se consigo puxar aqui, ok. Vou-vos puxar aqui numa resenha histórica muito breve, como é que eu, aos 17 anos de idade, entrei nesta área do desenvolvimento, ok? E é para vocês perceberem que estamos a falar já de há 30 e muitos anos atrás, numa altura em que a internet tinha acabado de surgir, as pessoas não tinham computadores em casa, os computadores que nós hoje em dia temos não existiam nas instituições bancárias, etc. Eu comecei por este computadorzinho que aqui está. O meu irmão mais velho um dia decidiu que queria comprar um computador. Este computador era o ZX Spectrum, toda a gente já ouviu falar no ZX Spectrum, pelo menos aqueles que são da minha era, basicamente, e era um computador que tinha que ser ligado a uma televisão normal, uma televisão convencional, e para carregar o software tinha que ser carregado com cassete de áudio, com fita de áudio, ok? Portanto, uma coisa super complexa. Mas havia uma coisa muito extraordinária neste computador, que eu vou tentar chegar lá outra vez. Vamos, ok. Se vocês repararem aqui neste teclado, ele era utilizado maioritariamente para jogar. Quem comprava este computador queria jogar uns joguinhos de 16 cores na televisão. Mas se vocês repararem aqui neste layout, existem aqui um conjunto de palavras a verde e a vermelho e por aí vai,
que são na realidade palavras de código de programação. E um certo dia, com um colega de escola que era um bocadinho mais à frente do que eu nestas coisas dos computadores, eu disse-lhe que gostava muito deste computador, porque eu gostava muito de jogar no computador, mas o meu verdadeiro sonho era conseguir programar os jogos que eu jogava no computador, porque eu pensava que os jogos que eu jogava neste computador eram feitos numa super máquina especial para o efeito, ok? Como se fossem feitos numa fábrica. E ele basicamente disse-me aquela que é a frase mais emblemática que me trouxe para este mundo do desenvolvimento. Ele disse-me basicamente isto: se tu tens o computador em casa, então tu podes criar os teus próprios jogos, os teus próprios programas. E os meus olhos brilharam a partir desse momento e foi a partir desse momento que eu nunca mais parei. Então eu comecei a aprender a programar neste computador. Atenção que era uma linguagem de programação chamada Z80, era BASIC. Ok? Linguagem BASIC, hoje em dia praticamente já ninguém usa linguagens BASIC ou BASIC, e era uma linguagem assim com este aspecto muito rudimentar. O computador tinha 48 capas de memória, portanto dava para fazer umas brincadeiras engraçadas e foi assim que eu aprendi a dar os primeiros passos na programação. Depois, com o passar do tempo, acabaram por surgir os computadores de casa, os computadores que hoje em dia nós temos, obviamente computadores muito antigos, com muito pouca capacidade de desempenho, e eu comecei, ou melhor, eu continuei com o BASIC, isto é, passei para os PCs, ainda não estávamos a falar do Windows, não havia Windows ainda, mas já tínhamos aí uns softwares que era o Quick Basic, depois o Turbo Basic. Entretanto, surge o Windows 3.11, quando eu tive a oportunidade de ter pela primeira vez um Windows, era o Windows 3.11, que tenha aqui já estas coisas, não arrancava automaticamente com o PC, arrancava através do MS-DOS, que era o sistema operativo que fazia com que o computador funcionasse. Tínhamos que escrever o Win e depois aqui entrava dentro do Windows e depois dentro do Windows tínhamos então softwares. E aqui o que é que eu fiz? Pois é, muito bem, naturalmente que eu continuei muito ligado ao meu Basic, à linguagem Basic. Então comecei com o Visual Basic 4.0, como podes verificar já era um software com um aspecto visual muito parecido àquilo que tu tens hoje em dia com o Visual Studio Community ou profissional, onde tu podes construir os teus formulários, onde tens ali já um conjunto de objetos para podermos criar ali os nossos interfaces e depois criávamos o código. E depois do Visual Basic 4 passei pelo 5, depois passei pelo 6, mas mantive sempre a minha linha durante muitos anos na linguagem Basic. E esse foi eventualmente um grande problema na minha carreira, entre aspas, de programador. Porquê? Porque eu estive durante muito tempo ligado a uma linguagem de programação que é completamente diferente daquelas que são as mais comuns, aquelas que são baseadas na linguagem C. Bom, o que é que aconteceu? Eu passei depois para o Visual Basic 2010, que era já com a Net Framework, enfim, uma coisa fantástica, mas continuava a bater no Visual Basic. Nunca aprendi com ninguém perto de mim, nunca tive nenhuma formação nessa área, fui sempre explorando os softwares, lendo qualquer coisa, um livro aqui, um livro acolá, e fui explorando, testando, experimentando e fui aprendendo dessa maneira. Bom, a determinada altura, eu não vou deixar aqui esta imagem muito tempo porque é um vídeo do YouTube, a determinada altura eu não consegui encontrar mais nenhum vídeo, ou não consegui encontrar nenhum vídeo do curso que eu vi através da internet, neste caso no computador, consegui arranjar, alguém me arranjou um CD que tinha um curso de C, linguagem C, escrita num quadro branco. Nem sequer era a gravação do interface aqui do computador, neste caso. Então, tinha qualquer coisa deste género. Tinha uma professora, uma senhora americana, por sinal, assim, não muito cativante, porque ela falava num tom monocórdico, que era uma coisa assim bastante chata, mas eu convenci-me de que eu precisava de aprender uma linguagem diferente do Visual Basic. E em boa altura eu encontrei aquele curso, ele tinha várias dezenas de horas de vídeo com a professora a escrever no quadro.
ok? Literalmente. E a dizer, para criar uma função tem que se escrever isto desta maneira, desta maneira. Bom, e foi assim que eu fui aprendendo vendo os vídeos e testando. Então eu aprendi a sintaxe base da linguagem C. E foi a partir daí que eu nunca mais voltei à linguagem BASIC ou BASIC. Eu depois quis encontrar uma forma de arranjar um projeto para eu aprender o C Sharp, uma linguagem de programação da Microsoft que foi criada, é uma linguagem C que ainda continua a ser utilizada, bastante utilizada, principalmente para desenvolvimento em ASP.NET e também para desenvolvimento de jogos. A linguagem já evoluiu muito desde a sua fase inicial, mas eu apanhei a fase inicial do nascimento desta linguagem de programação. Foi, aliás, criada por um grande mago, esse sim, um grande especialista desta área do desenvolvimento, que é o Anders Ellsberg, um MVP da Microsoft, que é hoje responsável pela criação do TypeScript, o superset do JavaScript. Foi o criador do Delphi e de mais uma série de outras coisas. Enfim, um gênio. Esse sim é, de facto, um gênio, ok? E se vocês procurarem Anders Ellsberg, o senhor continua vivo e continua ativo e continua lá a fazer os seus projetos, neste caso sempre relacionado com a criação de linguagens de programação. Bom, quando eu quis aprender de facto aqui o C Sharp, porque o Visual Studio Community, que é um software que continua a ser gratuito, que a Microsoft disponibiliza, que é um editor, um IDE, um Interface Development Environment, ele permitia escrever código em diferentes linguagens, e cá está, aparece ali o Visual Basic. Mas eu fui aprender o C Sharp, isto é, com aquela sintaxe do C que eu aprendi naquele curso de vídeo fantasmagórico, que era terrível de ouvir, porque a senhora falava num tom monocórdico que não saía daquele tom e que era difícil e cansava, mas eu queria aprender aquilo e vi aquilo até ao fim e aprendi o C, pelo menos o básico, para eu me desenrascar para aprender aqui o C Sharp. E o que é que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito interessante naquela altura, porque por um acaso, num fórum da internet eu descobri que andavam treinadores portugueses à procura de um software para treinadores de futebol. E eu não tenho nenhuma relação especial com o futebol. Acabei por me autopropor, eu disse a esses treinadores, bem, se vocês quiserem, eu desenvolvo o software que vocês pretendem, e eles acharam que ia ser uma coisa extraordinariamente complicada para eu desenvolver, porque era necessário ter uma grande empresa por isso para trás. Enfim, eu aproveitei e desenvolvi um projeto do princípio ao fim, e que durante 12 anos me rendeu um bom dinheiro, e que foi todo ele construído com o C Sharp. Isto é, aprendi fazendo, explorando, lançando as versões, as pessoas dizendo que está a dar aqui um erro, está a dar ali outro erro, vai corrigir, vai refazer, etc. E com esta experiência de trabalhar com o C Sharp, eu abri o meu mundo de conhecimento para as outras linguagens de uma forma mais simples. Porquê? Porque se vamos falar no Python, vamos falar no PHP, no JavaScript, vamos falar em outras linguagens quaisquer, a esmagadora maioria delas deriva da linguagem C. A forma como nós criamos um ciclo, como criamos uma função, como criamos uma classe, como instanciamos um objeto, este giba-jeba todo da linguagem de programação tem sempre fundamentos na linguagem C. Então eu acabei por aprender e de alguma forma tornar bastante bom na programação em C Sharp, em virtude de ter desenvolvido um projeto do princípio ao fim, e que durante 12 anos, foi um projeto comercial, com muito sucesso, onde conheci muita gente, muitos treinadores do futebol principal em Portugal, e foi uma brincadeira muito interessante. Bom, isto para dizer o quê? Que eu passei pela fase de programar depois para a web. Comecei a programar com o PHP no Notepad++. Eu acho que ainda existe muita gente a trabalhar com o Notepad++. Então esta história da internet acabou por surgir naturalmente a partir do momento em que nós começámos a ter as ligações de internet disponíveis na nossa casa, ok? Eu via as páginas de internet e eu tinha que aprender a fazer aquilo, e portanto a minha paixão começou a ser também virada para essa área. E eu trabalhava então com o Notepad++, não havia Visual Studio Code, não havia nada semelhante a isso, ok? Era tudo muito antiquado e muito
enfim, com este aspecto, não tínhamos um debug, não tínhamos IntelliSense, era muito de tentativa e erro, e por aí vai. E depois vocês podem me perguntar, ok, mas de tudo isto, o que é que foi mais importante ao longo da minha carreira? Qual a linguagem de programação? E eu já uma vez trouxe um vídeo aqui ao meu canal, e com isto eu quero acabar este vídeo, para depois nós começarmos num próximo vídeo a explicar-vos como é que eu normalmente faço uma abordagem a uma tecnologia nova, seja uma framework, seja uma biblioteca, etc. E vocês vão perceber que a minha aproximação é fundamentalmente ler a documentação, mas ler bem. E para isso é absolutamente fundamental que vocês dominem a língua inglesa. Lida, não necessariamente falada, vocês não têm que se expressar verbalmente para o vosso computador para aprender, mas vocês têm que entender a língua inglesa. E quero apenas dar-vos aqui uma nota de como é que aqui em Portugal, este é um aspecto que eu acho que é muito importante, como é que aqui em Portugal as pessoas têm uma tendência mais facilitada para aprender a língua inglesa. É por um aspecto que parece um detalhe, mas que faz toda a diferença. Os filmes, as séries, tudo aquilo que passa na TV em Portugal não é dublado, é legendado. Então nós vamos nos habituando a ouvir o som das palavras na língua original e vamos associando às letrinhas que aparecem em baixo. Os portugueses habituaram-se a conviver com a televisão dessa forma. E para vocês terem um exemplo concreto disto, o meu irmão mais velho, o tal que comprou no início deste vídeo, aquele pequeno computador, o meu irmão mais velho nunca teve aulas de inglês, ok? Nunca teve aulas de inglês. E ele consegue ver um filme inteiro sem legendas, porque ao longo dos anos foi apercebendo das palavras, ligando os sons com as letras e foi começando a entender. E isso é uma ferramenta ou um aspecto fundamental que contribui para o nosso conhecimento da língua inglesa. Obviamente que nos países onde os filmes, os seriados, tudo é dublado, o que é que vai acontecer? Vocês não vão ter a oportunidade de escutar o som original das palavras e obviamente vão ter ali a comunicação mais facilitada, mas que na prática não vos vai trazer grande proveito, porque aqui um dos grandes objetivos que nós podemos extrair do facto dos filmes e os seriados e tudo isso serem na sua língua original é o facto de nós irmos aprendendo inglês. E claro que depois a escola vai acabar por complementar essas etapas de aprendizagem, mas esta é a principal linguagem, que fez toda a diferença no meu percurso de estudo das linguagens de programação, a língua inglesa. Porquê? As documentações de qualquer biblioteca, qualquer framework, qualquer linguagem de programação estão tradicionalmente em inglês. E ainda que hoje em dia já exista a possibilidade de nós irmos pedir para ser feita uma tradução do texto para português, eu continuo a ler em inglês. E então sobre isto eu vou-vos mostrar já a partir do próximo vídeo, nós vamos eventualmente pegar aí numa tecnologia qualquer e eu vou-vos explicar ou tentar passar para vocês qual é a forma que eu uso para tentar entender como é que uma determinada tecnologia funciona, como é que ela se pode experimentar. Como é óbvio, vocês já devem calcular, a bagagem que já vem de trás é absolutamente crucial para nós termos mais facilidade em adquirir novos conhecimentos. Se vocês estão a começar do zero, como é óbvio, é muito mais difícil aprender lendo uma documentação, porque ela vai conter muitas informações técnicas que são do ecossistema geral de todas as linguagens de programação. Então, se vocês não souberem o que é uma classe, que é um conceito que está relacionado com todas as linguagens de programação, grosso modo, vocês vão ler a palavra classe e vão ficar a saber a mesma coisa, como é óbvio. Mas vamos deixar isto para um outro vídeo, que este já vai longo. Eu acho que é muito importante vocês terem aqui este meu feedback. Não é uma receita, não é o caminho que vocês têm obrigatoriamente que seguir, mas se alguém se identifica com a minha capacidade de conseguir aprender rapidamente uma tecnologia, então eu quero partilhar convosco quais são essas técnicas.
Muito obrigado por terem acompanhado, se chegaram até aqui, parabéns, conseguiram aguentar aqui o meu discurso e fiquem atentos porque eu vou lançar aqui mais alguns vídeos para vos mostrar qual foi o meu percurso, eventualmente aqui como principal objetivo também é vos motivar a que vocês façam esse percurso. Como eu disse no início do vídeo, eu não sou ninguém de especial, não sou um gênio, não tenho um QI acima da média, nada disso, eu sou uma pessoa como vocês e portanto se eu fui capaz, vocês também vão ser capazes de fazer isto. Podem deixar ficar aí na secção dos comentários do vídeo também qual foi o vosso percurso, porque eu acho sempre interessante nós partilharmos estas experiências, porque elas acabam, de certa forma, por serem motivadoras para outras pessoas que querem fazer o mesmo caminho. Então, até breve.